Irmãos e irmãs, terça-feira da sexta semana do tempo comum. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor é fiel às suas promessas feitas ao seu povo. Nessa liturgia, supliquemos a Ele que nos conceda a perseverança necessária para seguirmos firmes em nossa caminhada de fé. Celebremos com entusiasmo e alegria, confiando no amor daquele que nunca nos abandona. Convido a todos a ficarem em pé para iniciarmos essa Santa Missa. Coração santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre serás. Coração santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre serás. Jesus, amor.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria, meus irmãos, completar esse tempo de oração com a Santa Missa, tendo presente nossos queridos padres, Padre Adão, Padre Ari, Padre Pablo, Frederico, Padre Diácono William, Padre Hélio, Padre Pablo e Padre Mário. Muito obrigado por vocês estarem aqui para este momento tão bonito. Saudamos também o nosso prefeito municipal, Paulo Trabalho, a sua esposa Jainara, que o acompanha, os vereadores Dilson, Sargento dos Santos e Romes da Mãe Bela, não sei se tem mais algum vereador, mas foi os nomes que me passaram. Acolho também o casal Márcio e Verônica, lá do Regional Nordeste 4 do ECC, está ali, estava passando por aqui para me visitar e nós nos encontramos aqui. Bem-vindos com esse calor bonito lá do Nordeste para nós. Trabalhou comigo 4 anos no Conselho Nacional do ECC e fizemos muitas coisas boas juntos. Muito obrigado pela presença de vocês dois, presença também das comunidades vizinhas, das capelas rurais e todo mundo que está aqui. Vamos baixar a cabeça e vamos pedir uma graça para a quaresma da nossa vida que começa amanhã. Uma graça especial que você deseja de Deus, de Cristo, para a quaresma que amanhã vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Peça a Deus perdão dos seus pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. À Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison. Christi eleison. Kyrie eleison. Oremos. Ó Pai, que pela paixão de Cristo nos libertastes da morte contraída pelo pecado, produzi em nós o semblante de vosso Filho, para que, destruída e a desfigurada imagem do velho Adão, brilhe em nós, por vossa graça, gloriosa imagem do novo Adão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me uma língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Apresentei as costas aos que me queriam bater. Ofereci o queixo aos que me queriam arrancar a barba. Não desviei o rosto de bofetões
e cusparadas. Mas o Senhor Deus é o meu aliado. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Mostrai-nos vossa face, Senhor. Mostrai-nos vossa face, Senhor. Mostrai-nos vossa face, Senhor. Mostrai-nos vossa face, Senhor. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defendei-me, libertai-me, inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me, porque sois justo, defendei-me, libertai-me. Mostrai-nos vossa face, Senhor. Mostrai-nos vossa face, Senhor. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Mostrai-nos vossa face, Senhor. Mostrai-nos vossa face, Senhor. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai-nos vossa face, Senhor. Mostrai-nos vossa face, Senhor. Mostrai-nos vossa face, Senhor. Mostrai-nos vossa face, Senhor. Aleluia, aleluia. A minha alma abrirei
dito. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: tu também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora, e um outro insistia: certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que estás dizendo. Neste momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Profetiza, quem foi que te bateu? Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no. Cobriam o seu rosto e lhe diziam: profetiza, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Palavra da salvação. Amado Padre Hélio Cordeiro, nosso vigário forâneo da forania de posse, em nome do qual cumprimento todos os sacerdotes presentes, diácono, seminaristas religiosas.
contemplar a face de Cristo para não desfigurar a face do irmão. Com esta temática da missa da Sagrada Face, concluímos mais um rebanhão de posse. Meus irmãos e minhas irmãs, encerrando este evento, somos convidados a contemplar a Sagrada Face do Senhor Jesus. A liturgia já nos coloca diante de uma imagem forte. Cristo apresenta o rosto aos que o ferem, que não desvia a face dos insultos, das cusparadas, porque ele confia no Pai. Contemplar a face de Jesus é entrar no mistério do amor, que não foge da cruz. Isso é muito forte para nós. A oração da coleta que fizemos pede algo profundo, que em nós seja reproduzido o semblante de Cristo, para que desapareça a imagem deformada do velho Adão e brilhe o rosto do homem novo. O rebanhão é para isso. É para nos ajudar a viver a pessoa nova que Deus quer de cada um. Isso significa que o cristão não vive apenas emoções espirituais. Ele precisa deixar que o próprio rosto seja transformado pela graça divina. O profeta Isaías descreve o servo que oferece o rosto aos ultrajes e permanece firme como uma pedra. Aqui está a espiritualidade da Sagrada Face. Não é um rosto fraco, é um rosto forte, decidido, ungido pelo Espírito Santo. O rosto do crucificado que nós contemplamos na cruz. E quando olhamos o Evangelho, vemos Jesus vendado, insultado, golpeado e ainda assim silencioso. A face de Cristo é ferida, porque muitos não reconhecem Deus presente ali. Meus irmãos, quando a sociedade perde a capacidade de reconhecer a face de Cristo, ela começa também a ferir a face do próximo. Quem não vê Cristo no irmão, facilmente ridiculariza os valores, destrói famílias e transforma a dignidade humana num espetáculo. É doloroso perceber como em certos ambientes culturais e festivos, aquilo que deveria elevar a pessoa humana acaba se tornando palco de deboche contra a fé, contra a família e contra aquilo que é sagrado para o povo simples, como nós vimos ontem no Carnaval. Quantos símbolos religiosos são caracterizados? Quantos valores cristãos são tratados como motivo de escárnio? Não estamos apenas diante de uma opinião cultural, estamos diante de um coração que deixou de reconhecer a sagrada face de nosso Senhor. Porque a face de Jesus que contemplamos hoje é a face do amor humilhado, é a face contínua, sendo ferida, sempre que o ser humano é usado como instrumento de ideologias ou interesses que não promovem a vida. A liturgia da Sagrada Face nos ensina algo forte. Quem contempla Cristo não pode se tornar cúmplice daquilo que desfigura o ser humano. O cristão não responde com violência, mas também não se cala diante do que fere a verdade. Existem propostas culturais que se tornam veículos de mensagens contraditórias com o Evangelho, que banalizam o corpo, que ridicularizam a fé e que até misturam os interesses políticos com manifestações públicas sustentadas com o recurso do povo. Isso fere o senso moral e provoca confusão
espiritual. O que nós vemos nesse carnaval do Rio de Janeiro nada mais é do que a antecipação da política partidária. Com dinheiro de quem? Com dinheiro do povo. Trazendo mentira, porque grandes homens da nossa república estão se tornando verdadeiros títeres, fantoches, horríveis. E o povo sendo obrigado a contemplar estas ações estapafúrdias. Não se trata aqui de condenar pessoas, mas de discernir os espíritos, porque onde não se reconhece a face de Cristo, nasce a cultura do desprezo, como nós vimos, enlatando as famílias tradicionais conservadoras como se fosse lixo da sociedade. Lixo da sociedade é o que oferece através do aborto, da ideologia de gênero, da desconstrução das famílias, como nós vemos sendo propalado em todos os cantos do Brasil, porque as nossas instituições já foram tomadas por esse relativismo moral, por essa cultura marxista que despreza o homem, que tira Deus do centro da vida da sociedade e coloca os seus intentos ideológicos, que não servem para nada. O que salva a humanidade é o cristianismo, a sagrada face de Cristo. Não é a sagrada face inventada por aí, como face de Che Guevara, de Karl Marx, de Robespierre e de tantos outros, como Fidel Castro, que acabaram com a vida de tantas pessoas e continua acabando. O rebanhão nos lembra que o Espírito Santo unge para transformar. Quem experimentou a unção aqui não pode sair daqui igual como entrou. O Espírito Santo não nos dá apenas emoção, ele nos dá coragem para viver a verdade, porque a verdade é Cristo, a verdade é Deus, e fora de Deus não há verdade. Tudo nesse mundo é relativo, somente Deus é absoluto, e por isso nós estamos aqui, meus irmãos, porque nós somos cristãos, e o cristão não desiste de testemunhar a sua fé, mesmo em tempos corrosivos, difíceis, tempos plagiados. Não, nós temos a nossa fé e nós vamos adiante. A face de Cristo também é a face que olha para Pedro, depois da negação. Esse olhar não destrói, esse olhar cura o olhar de Cristo. Talvez muitos hoje estejam feridos, cansados, confusos, nossos presos, políticos. Hoje mesmo conversava com um que está fora do país, sofrido, doente, angustiado, sem ter feito nada. Mas o olhar de Jesus continua chamando a conversão. E aqueles que oprimem, os que vivem na corrupção, lambuzados nesse pecado, são chamados à conversão. E a quaresma começa amanhã. Uma conversão que exige uma confissão sincera, profunda e a devolução do dinheiro roubado. Vão fazer isso? Creio que não. Preferem continuar com a vida anababesca que possui, do que devolver o que roubou dos pobres, inclusive dos velhos aposentados. Mas a este Jesus já deu a palavra. Eles já tiveram nesse mundo a sua recompensa. Não terão recompensa depois da morte. Contemplar, meus irmãos, a sagrada face significa aprender a olhar o mundo com os olhos de Deus. Onde o mundo vê espetáculo, o cristão vê pessoas. Onde o mundo vê aplausos, o cristão vê almas sedentas de santidade. A espiritualidade carismática nos ensina a entrega total. O rosto de Cristo é o rosto de quem se doa sem reservas. Quem foi tocado pelo Espírito Santo não pode viver uma fé superficial. Este encerramento do nosso rebanhão é envio missionário.
Vocês não vieram aqui apenas para receber, vocês vieram para serem transformados e enviados como sinais vivos da sagrada face de Cristo no meio deste mundo tão ferido e tão machucado. O verdadeiro avivamento não acontece quando gritamos mais alto, mas quando nos tornamos mais parecidos com Jesus, o jeitão de Jesus de Nazaré, jeitão de amor, de bondade, de compreensão, de acolhida, de escuta e de misericórdia. A face que foi ferida torna-se luz para quem aceita a cruz do Calvário. O mundo, meus irmãos, precisa ver cristãos que não tenham vergonha da fé, que defendam a dignidade humana, que não se deixem levar por ideologias que confundem o coração e que permaneçam firmes no Evangelho da verdade, o Evangelho de Cristo. Nós somos chamados, como católicos, a ser não melhores do que os pagãos. Posse tem uma grande massa de pessoas pagãs, que não participam de nenhuma religião, que não professa nenhuma fé. Nós não queremos ser melhores do que eles, mas todos aqui têm o direito e o dever e a obrigação de serem diferentes. O cristão precisa ser diferente. Não é que o cristão vai ser aquela pessoa boba, manipulada, conduzida pelos espertalhões desta vida. Não, o cristão católico firme, que se posta diante de Cristo como um soldado que vai para a guerra, com firmeza, testemunhando a verdade, defendendo a família, defendendo os valores da família, que esse governo, esse regime aí não defende, que essa república nossa já esqueceu desses deveres e responsabilidades. Nós devemos ser diferentes na política, na cultura, na escola, nas empresas, no serviço autônomo. Em cada lugar que nós estivermos, nós precisamos ser diferentes. O católico verdadeiro é diferente, porque não se corrompe, não nega pagar o que deve, não pratica adultério, não pratica violência. É isso que nós precisamos ser. Homens e mulheres honestos. Não só parecer honestos, mas sê-lo de verdade. Isso Deus quer de nós. E eu creio que vocês também querem ser assim. Se vocês não estivessem aqui com esse propósito, você estaria na televisão, vendo filmes, assistindo outras bobagens, bebendo, aproveitando desse feriado, entre aspas, para se banquetear, para dançar, para pular. Mas vocês estão aqui para ferir os joelhos na adoração, para abrir o coração à escuta da palavra de Deus, a cura profunda do ser, para nós empenharmos neste mundo para a transformação dele, sobretudo com o nosso exemplo, de homens que contemplam a face de Cristo, antes de olhar para uma outra mulher e ver nela uma sombra de pecado, veja nela a face de Cristo. A mulher que tem a tentação de ver outro homem com olhos libidinosos, veja nele a face de Cristo, porque você é católica. Pais que educam seus filhos para Deus. Pais que não têm vergonha de ser dentro do lar. Homem e mãe e pai fortes, determinados, para dar todo um arrazoado de firmeza aos filhos. Nós católicos não podemos criar nossos filhos para ser esse Zé Ninguém nas drogas, na prostituição, no homossexualismo e tudo mais neste mundo. Não, nós precisamos criar os nossos filhos para o Senhor. Nós não podemos deixar que certas escolas, certos ambientes e mesmo a mídia inculque na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, os contravalores da fé.
levando as pessoas a um pensamento relativista, sem a moral, sem o compromisso social, sem o compromisso com o outro. Esse pensamento feminista, que é anárquico, que estraga a sensualidade, a feminilidade das mulheres e dos homens, que destrói a beleza da maternidade, da própria paternidade. Hoje, meus irmãos, diante da face ferida de Jesus, vamos pedir a graça nesta missa de não desfigurar o rosto do irmão com palavras e atitudes de omissões. Que a nossa vida seja reflexo da face do Senhor, da sagrada face do Cristo. E que este rebanhão termine, mas que a unção dele continue. Que a face do Senhor brilhe sobre cada um de nós aqui, curando nossas feridas, fortalecendo nossas famílias, para que sejam conservadoras, conservando os valores bíblicos, os valores da tradição, os valores do ensinamento da igreja. Não é esse esquerdismo funesto que vai ditar para nós como deve ser a educação dos nossos filhos, como deve ser a nossa família. Quem dita para nós o que tem que ser a nossa família é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério da igreja. E por isso vocês, que são famílias abertas à vida, famílias numerosas, vocês são felizes, mesmo sendo pobres. Deus vai abençoando e as famílias vão se tornando verdadeiros celeiros de vocação, de pessoas honestas para a política, de pessoas honestas para a administração pública. Uma prima minha me ligava agora à tarde, me pedindo oração. Que era uma pessoa muito capaz na parte de administração, foi convidada por uma empresa para um trabalho grande. E ela dizia: primo, reza, porque eu nunca pensei que meus olhos iam contemplar tanta corrupção, tanta mentira dentro de uma empresa. É assim, o mundo está podre, não é só lá em cima em Brasília, não, está tudo. O mundo está cheio de pessoas desonestas, porque não conhecem a face de Cristo. Agora, não dá para compreender que um católico praticante que vai à missa aos domingos, que ajuda na igreja, seja uma pessoa desonesta. Não dá para compreender isso. Vocês acham que a solução do Brasil é imediata? Não. Nós temos à frente aí de 40 a 60 anos para mudar o país. Tem que começar tudo de novo. E começa onde? Na família que eles perseguem, na família que eles debocham no carnaval. É ali que nós devemos começar a transformação da nossa sociedade. Famílias com vários filhos, não é se fechar nesse feminismo, de achar que filho é problema, que filho é maldição. Filho é bênção. Filho é bênção. E nós não podemos descarregar o nosso coração das responsabilidades de cuidar bem deles. A primeira escola, a primeira catequese é na família. Feliz a mãe que dedica tempo integral aos filhos a cuidar da educação, da religião, da formação e da formatação do caráter dos seus filhos. Outro dia, visitando uma família de 12 filhos, que se preparava para casar a primeira filha, lá tinha 2 que já vão para o convento e 1 que vai para o seminário. Por que as vocações no Brasil estão em baixa? Em alguns lugares onde a natalidade está zerada, porque não tem filhos para serem padres, para serem religiosas. Não tem. Uma família numerosa que reza, que tem Deus dentro do coração, que o centro é Cristo na família, vai ter vocações, vai ter bons casamentos dali, vai ter bons profissionais liberais, vão ter médicos e advogados honestos, vão ter políticos honestos que vão dirigir a coisa pública por dever, como serviço, e não como oportunidade para se enriquecer. É uma vergonha o que nós estamos vendo nos nossos dias, uma vergonha deslavada, essa corrupção nos 3 poderes da República. Homens que não têm serventia mais, porque não têm moral, não têm compromisso com o próximo, que não têm
respeito para o erário público, homens cujo saco da ambição não tem mais fundo, milhões e milhões não enche, porque não foram formados na família para serem honestos, não foram formados para ser gente que vence com o suor do rosto, mas foram formados para serem espertos, passar os outros para trás, levar sempre a melhor. Mas tudo isso tem um fim. Todas essas realidades, elas caminham para o fenecimento. Tudo passa, omnia transeunte, tudo passa. O pior, gente, que o fim dessas pessoas é muito triste. Por isso eu rezo todo dia, Senhor, converte os pecadores, converte os corruptos, converte esses que não têm responsabilidade com a nação, esses que falam de pobre, mas não zela dos pobres e arranca o suor dos pobres. Porque se amasse os pobres, não haveria roubo no INSS da aposentadoria dos pobres. Porque nós que somos aposentados pelo INSS, a gente sabe o tamanho da nossa aposentadoria. É como dizia o Chico Anísio, referindo ao salário lá nos seus programas humorísticos, deste tamanho. E ainda tem alguém que vem roubar todo mês um pedacinho, para gerar milhões, bilhões nas mãos de tantos malandros cheios de falcatruas. Que Deus tenha pena desse país nosso, tenha pena dessas pessoas, que a sagrada face do Senhor brilhe sobre a nossa pátria, sobre as nossas famílias, sobre os nossos empresários, que já não sabem mais o que fazer com tanto imposto. Que a sagrada face cure as feridas da nossa nação, das nossas famílias, fortalecendo os vínculos familiares, fortalecendo o nosso clero, a nossa diocese, fortalecendo o projeto da futura diocese de Posse, fazendo nascer, meus irmãos, uma geração que não tem medo da cruz, porque descobriu que na face de Cristo está a verdadeira vitória. Com Nossa Senhora aos pés da cruz, aprendamos a contemplar a face sacrossanta de Cristo, e com certeza nossa vida será melhor e o nosso testemunho terá incidência prática sobre esse mundo cadavérico que nós estamos vivendo, que precisa ser ressuscitado com o bom testemunho das pessoas de boa vontade e dos cristãos autênticos. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio, acolha essa meditação no seu coração. Acolha a sagrada face. Baixe sua cabeça, pense. A face que eu quero contemplar é a face de Jesus. Não é a face da sensualidade, do pecado, das misérias, do mundo melancólico por tantas drogas, tanta pornografia, tanto sexo livre, tanto adultério. Ore comigo, Senhor Jesus, que os meus olhos, que o meu coração, o meu espelho, Senhor, que a tua face, Senhor, embaraça os meus olhos para o pecado. E os ilumine no caminho da salvação. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Que soube contemplar a tua face e testemunhou para nós que a tua face, Senhor, é o amor. Amém. Irmãos e irmãs em pé, apesar de tudo que tinham visto e ouvido de Jesus,
os discípulos continuavam sem compreender o seu mistério. Peçamos ao Pai do céu a graça de o entender sempre melhor. Nossa resposta será: nós vos rogamos, Pai Santo. Nós vos rogamos, Pai Santo, pelos ministros e fiéis da Santa Igreja, para que o Pai lhes ilumine o coração e os faça compreender a verdade do Evangelho. Oremos. Pelos responsáveis políticos de todo o mundo, para que entendam que há valores mais importantes do que as manobras diplomáticas como as heróicas. Oremos. Pelos que reconhecem que toda a boa dádiva vem do alto, para que ergam o olhar para o Pai das luzes, que nos gerou pela palavra da verdade. Oremos. Pelos que suportam com paciência a provação, para que, vencida a prova, recebam a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Oremos. Pelos fiéis desta Assembleia celebrante, para que a intimidade com Jesus, na comunhão, lhes revele que Ele é o enviado de Deus Pai. Oremos. Quero orar neste momento pelo Padre Federico, o Padre Pablo, que acolhe aqui o rebanhão, pelo Padre Hélio e o Padre Renato, que juntos somaram forças para realizar esse bonito evento. Oro também pelo nosso diácono, William, envolvido também nesses trabalhos, pelo Padre Mário, que recentemente assumiu o Guarani, Padre Ari, nosso vizinho aqui, o Padre Adão, que veio lá de Manduaí para ajudar, todos os sacerdotes, os seminaristas, religiosas, as grandes equipes de trabalho deste grande evento, que Deus recompense a vocês que colocaram a mão na massa para realizar esse rebanhão tão bonito, tão ungido, tão abençoado. Rezemos. Senhor Deus da luz, iluminai as trevas que nos impedem de reconhecer o rosto fraterno e humano do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Ofertas singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza, todo fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos.
será depois acerta o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o teu próprio ser. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, nossas oferendas e preces, e olhai a sagrada face de vosso Filho. Fazei que nos tornemos semelhantes a Ele, que se ofereceu a vós como vítima imaculada, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pois sabemos que já se aproximam os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição, dias em que é vencido o poder do antigo inimigo e é celebrado o mistério da nossa redenção. Por ele os coros dos anjos, alegrando-se eternamente na vossa presença, adoram a vossa grandeza. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Na verdade, ó Pai, só vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Adair, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, santos apóstolos, São Joaquim e Santa Ana e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do ressuscitado esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Aproximem-se da Sagrada Comunhão aqueles que forem batizados, já terem feito a primeira Eucaristia,
estarem em estado de graça com a ausência do pecado mortal, também não se aproximem da Sagrada Comunhão aqueles que estão misturados com outras religiões, denominações ou seitas. Comunguem na frente do ministro e a comunhão será somente na boca. E que tenha feito o jejum eucarístico. Receber teu corpo santo, sinto forte tua presença em mim, teu amor a me tocar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor. Podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor. Podes curar a minha dor. Podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar. Toda a minha vida transformar, teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Algo invade o meu coração, teu corpo e sangue me curando. Sinto já não sou igual, todo o meu ser se renovando. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Quando vou ao teu encontro, receber teu corpo santo, sinto forte tua presença em mim, teu amor a me tocar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor.
Podes tocar em mim, Senhor. Podes curar a minha dor. Podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Tua presença, meu Senhor, posso notar. Vejo as pegadas que deixaste em nosso altar, onde em mistério tu te mostras, sem que os olhos possam ver, mas o percebe o coração que sabe crer. Crer que o altar é o lugar da comunhão, onde humano e divino dão-se as mãos, e os sabores desta terra se misturam aos do céu, frutos da vida que nos mostram quem tu és. Te adorarei, Senhor, de todo o coração. Te louvarei, te bendirei, te glorificarei, Senhor. E enquanto espero a tua volta, eu volto aqui. Te receber em mim eterniza minha vida. Tua presença, meu Senhor, posso sentir. Vejo as pegadas que deixaste em meu jardim, onde as belezas dessa terra prenunciam as do céu. Só pode ver o coração que sabe crer. Crer que o eterno neste tempo já se faz, e a vida humana neste altar é muito mais. Nele antecipa-se a chegada de quem nunca se ausentou, pois a saudade é uma forma de ficar. Te adorarei, Senhor, de todo o coração. Te louvarei, te bendirei, te glorificarei, Senhor.
eterniza minha vida. Te adorarei, Senhor, de todo o coração. Te louvarei, te bendirei, te glorificarei, Senhor. Enquanto espero a tua volta, eu volto aqui. Te receber em mim eterniza minha vida. Te adorarei, Senhor, de todo o coração. Te louvarei, te bendirei, te glorificarei, Senhor. Enquanto espero a tua volta, eu volto aqui. Te receber em mim eterniza minha vida. Te receber em mim eterniza minha vida. No sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus,
ti. Quando voltei à missa, eu fugia de mim de ti, mas agora eu vou ter, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus.